Tava andando pelo TikTok e apareceu um vídeo de uma mãe muito abatida fazendo um desabafo, falando o seguinte: o título do vídeo dela era "Eu odeio o autismo". E aí eu comecei a ouvir a história dela, o que ela passa. Era um desabafo, uma pegada meio desabafo. E assim, como o autismo do filho dela afeta, né, toda a vida, a relação, o fluir. E aí, gente, porque eu assisti o vídeo dela, apareceu, pois, um monte de vídeo de várias mães contando relatos, como elas estão lidando com o autismo dos filhos e sofrimento, mas ao mesmo tempo superação em muitas coisas, desabafos. Gente, a gente deve falar mais sobre esse assunto, porque muita gente está sofrendo e não está tendo solução, nem por parte do governo, nem por parte não tem, a pessoa está se vendo numa situação assim, que ela está de mãos abanando, e ela está falando sobre isso, nós estamos recebendo vídeos, mas não há o que fazer. Então, vamos começar. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui para ver esses vídeos de desabafo das mães. Já que inicia dizendo, eu odeio o autismo. Foi pesado? Foi pesado, mas vocês vão ver que o vídeo em si não é pesado, porque é um desabafo de uma mãe em relação não ao filho dela, mas sim à condição do autismo em si. Então, não estamos aqui para julgar, mas para entender o que está acontecendo e conversar sobre o assunto, falar mais sobre isso. Então, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho. Estamos aqui todos os dias, gente, de segunda a sexta-feira, e comentar, gente. Vocês engajam muito quando vocês comentam, mas eu mal peço para vocês comentarem porque vocês comentam. Normalmente nossos vídeos estão muito engajados em relação ao comentário. Eu agradeço vocês. Vê se o sininho está apertado, tá, gente? Vídeos todos os dias. E não esqueçam também de visitar minha loja online. Galera, nós disponibilizamos um cupom de 15%. Lá na minha loja vocês vão encontrar hobbies de cetim, fronhas, toucas, toalhas de microfibra, tudo para você ficar com o seu cabelo bem definido por mais dias, dormir mais confortável, acordar com o cabelo mais alinhado, com as toucas, com as fronhas. Tem touca longa também, que ajuda seu cabelo a ficar alinhado e controlar o volume ao mesmo tempo. Temos hobbies de cetim de várias cores, kits promocionais, gente. E eu disponibilizei um cupom de desconto de 15%. E aí o pessoal falou nos comentários que o cupom não estava funcionando. Agora tá, eu consertei, gente, agora tá. Entra lá no site, coloca seu cupom de desconto que vai acumular com os descontos que já tem no site. Então não perde a oportunidade, cuide dos seus cachos, fique com cachos bem alinhados, e as meninas lisas também, um liso bem alinhado com toucas de cetim, e fique bem confortável na sua casa com hobbies, com o cupom de desconto aqui na tela, minha loja, gente. Link aqui na descrição. Vamos lá, sem enrolação, vamos ver os vídeos, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Primeiro vídeo é esse aqui da Tarsila Lana. Entrei no TikTok dela, uma mãe atípica, e ela conta ali, né, a rotina dela, tudo. Então, quem quiser seguir, corre lá. E o vídeo dela bombou, simplesmente assim, gente, chegou a 6 milhões. Sabe o que é 6 milhões? É muita view. Então, vamos ver aqui o que ela fala, qual o desabafo dela, o que tá acontecendo com ela e com o filho na condição do autismo. Eu odeio o autismo, gente. Eu odeio. Eu tô saindo de uma festa agora que a gente fez pra minha prima. Ela mora no Canadá. Ela veio passar uns dias aqui. A gente fez uma festa e reuniu toda a família. E eu tô indo embora. E minhas primas ficaram lá, minhas tias, meus irmãos, todo mundo ficou lá. E eu saí, sem chorar, claro, porque eu não fico sangrando, né, por aí. Mas eu saí triste, porque eu queria sentar, conversar, eu queria comer. Eu queria pouco, sabe? Mãe, obrigada. Obrigada. E o autismo não me deixa viver isso. E é por isso que eu odeio o autismo. E eu odeio tanto ele, eu odeio o que as pessoas falam sobre ele. Porque no mundo da internet, não sei, o autismo é muito bonito, o autismo é algo que eles são muito inteligentes, que eles são superdotados, que eles têm um hiperfoco e é tudo muito lindo, que eles são anjos de luz. Mas o meu autismo, que eu acredito que é o autismo da maioria das mães que são reais, sabe? Aquelas mães que estão na porta da terapia, ou aquelas mães que estão buscando ajuda pelo SUS. Esse autismo, ele machuca, ele anula, ele maltrata. Sabe, cada um tem algo para carregar na vida. Todo mundo tem um problema para carregar na vida. E eu sei que esse é o meu. Que o autismo do Gabriel é o que eu tenho que carregar. Mas ele machuca. E não machuca com muita coisa. Gabriel, não mexe aí. Ele machuca com detalhes, sabe? Eu só queria comer. Eu só queria sentar. Eu só não queria que ele não batesse nas pessoas. Queria que ele me deixasse viver um minuto, 10 minutos, como se eu existisse ainda. E essa não é a primeira vez, nem vai ser a última vez.
é só mais uma entre tantas batalhas que eu sei que a gente ainda tem que enfrentar, e uma entre tantas vezes que eu vou ter que me anular, e anular os meus desejos, anular as coisas simples da vida, simplesmente por causa do autismo. E esse é um dos motivos, entre tantos que eu tenho, pra odiar tanto o autismo. Eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Então, esse foi o desabafo dessa mãe, gente. É chocante, né? Ela conta as razões dela, que em coisas simples ela quer viver, mas a condição do filho requer muita atenção, né? Aí você diz assim pra mim, mas Nicole, um filho, ele exige que você se anule e que você pare de ir para uma festa, fazer suas coisas e dê atenção para ele. Mas quando nós estamos numa festa, nós percebemos claramente a diferença de atenção que um autista precisa e a diferença de uma criança que não tem autismo. Então, todos ali precisam de atenção, as crianças, no caso, e o autismo ele exige uma atenção diferente. Então, esse foi o desabafo dessa mãe sobre essa atenção dobrada que o autismo precisa, a ponto de precisar tanto que é melhor até ir embora. É melhor você pegar suas coisas e sair do local porque dentro de casa, você acaba tendo mais... A criança precisa de menos atenção em casa, porque ela está lá no ambiente dela e ela fica mais tranquila. Mas no ambiente fora, interagindo com outros, ela precisa tanto de suporte que você diz assim, cara, eu não vou conseguir conversar, eu não vou conseguir fazer as coisas, então eu acho melhor ir embora. Esse é o relato dela. O que vocês acharam, gente? Quando a gente vai ver os comentários, eu senti que o pessoal, assim, foi respeitoso com ela. Mesmo as palavras sendo duras, foi respeitoso. Amiga, eu sou mãe atípica também e te entendo. Mas, por favor, não fala isso na frente dele. A gente não ensina a nadar quando a pessoa está se afogando. Ou seja, não fica dando... não faz isso, não faz aquilo, no momento em que a pessoa está num desespero, em que ela tá só desabafando, sabe? Ótima colocação. Também sou pai atípico e até entendo a mãe do vídeo. Desabafe com alguém de confiança, chore e grite, mas nunca deixe seu filho se ver como um fardo a ser carregado. Isso aqui eu acho muito justo ter esse debate, porque são pessoas que sofrem, são pessoas que passam por isso todos os dias, e cada um aqui está dizendo o seguinte, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou isso, eu sou... Ou seja, ele está diretamente ligado. Então ele pode dizer, não fala assim. Agora, eu não tenho ali, eu não estou cuidando, pelo menos, de uma criança atípica, eu não tenho ali um filho de 3 anos que seja autista, eu vou falar para ela, não fala assim? Não fala assim, é fácil, né? Não estou passando por isso. Engravidar é uma caixinha de surpresas. Não sabemos o que está por vir. Por isso, eu escolhi nunca ser mãe. Não tenho nenhuma estrutura psicológica para isso. Não é fácil. Eu já conheci pessoas... Gente, vou abrir agora o jogo com vocês. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo nada. Eu estou contando para vocês o que eu vi, o que eu vejo, não é minha opinião. É o que aconteceu. Pessoas que eu conheço dizendo que não querem ter filhos. Não por não quererem ter filhos, mas porque por conta a questão dele nascer com alguma síndrome ou com o próprio autismo. E eu acho que falar isso, as pessoas andam falando isso e eles estão desistindo da maternidade, da paternidade, por conta do medo dos filhos nascerem autistas ou com alguma outra síndrome. E eu sinto que isso machuca as mães dos filhos autistas. Algumas mães ficam feridas ao ouvir isso. Outras já não. Outras dizem, é melhor mesmo você não arriscar. Então, eu estou testemunhando muito. Eu acho que nós aqui estamos testemunhando isso. As pessoas, elas estão lidando, sim, com síndromes e a inclusão nessa questão social. A gente está entre eles e eles estão entre nós, estamos todos juntos. E muitas pessoas estão olhando essa situação e estão dizendo, eu não vou encarar, não vou conseguir encarar. Cuidar de uma criança atípica. Agora me diz, vocês estão testemunhando isso? Com amigos, com colegas, com familiares? Pessoas que não querem engravidar por conta das síndromes ou do próprio autismo? Me conta aqui nos comentários. E eu estou testemunhando muita gente falar isso, não só por comentário, mas eu vi pessoalmente. Pessoas falando, se nascer assim, Nicole, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de trabalhar. Eu vi as pessoas falando isso. E eu fiquei quieta, gente, porque eu não... O que eu vou falar, né? Não fala assim. A gente assistiu o vídeo dela, da Tarsila, e ela já fez um vídeo aqui respondendo um comentário. O comentário dizia o seguinte, às vezes eu só queria pegar minha família e almoçar num restaurante um final de semana, mas com o autista não é possível. Ele nos tira coisas simples da vida. Quando ela fala ele nos tira, é o autismo, não o filho, tá, gente? Eu entendi isso, pelo menos. E vamos ver aqui o que ela vai responder para essa pessoa. Às vezes eu só queria pegar minha família e almoçar no restaurante um final de semana, mas com o autista não é possível. Ele nos tira coisas simples da vida.
É com essas pessoas que eu me comuniquei no vídeo. É desse sentimento que a gente compartilha, que eu tô falando. E graças a Deus, eu ainda sou muito privilegiada, porque eu tenho uma rede de apoio incrível. Eu tenho uma mãe e uma sogra que amam meu filho, que igual a mim. Meu filho tá lá, inclusive agora eu tô trabalhando, ele tá de férias, ele tá com a minha sogra. E minha sogra ama meu filho do mesmo jeito que eu amo. E cuida melhor do que eu. E minha mãe também. E eu tenho minha cunhada, eu tenho minha irmã, eu tenho minha sobrinha, eu tenho meu irmão, eu tenho assim, eu tenho apoio de todos os lados, sabe? Uma família enorme que ama o Gabriel, que cuida, que entende, que não julga. E mesmo assim, é difícil. E essa é a sensação que eu tenho com meu marido. Que a gente acaba penalizando as minhas filhas, deixando de viver muitas coisas por causa do Gabriel. Mas eu também tenho muita fé que isso vai mudar, que isso vai melhorar com o tempo. E eu tenho fé na sua vida também, que vai melhorar. Sim, amém. E o que acontece? Ou seja, o vídeo dela tocou ali em muitas mães, pais, mesmo, como eu disse para vocês, o início do vídeo sendo duro, mas depois a gente entende a explicação dela em coisas simples. E aí ela acaba tendo contato com mães que passam a mesma coisa, que é ir num restaurante e não consegue. Agora me diz, nós temos aqui nos comentários alguém que tenha um filho, que tenha ali um parente próximo, que tenha contato frequente, que tenha autismo? Conta aqui nos comentários, gente. Conta aqui nos comentários que eu quero saber se vocês se identificam com isso. Mas eu achei interessante ela ter falado sobre a rede de apoio, porque sim, a rede de apoio, gente, ela é quase que uma salvação para você ter psicológico. Isso com uma criança autista ou com uma criança que não é autista. Porque a rede de apoio te ajuda, como mulher, como mãe, a não sair um pouco do eixo, porque, galera, é pesado. Eu sempre falo aqui da maternidade, pesado. E o que acontece? A rede de apoio, ela nos ajuda muito, graças a Deus. Agora, imagina as mães, e elas existem, as mães que têm filhos autistas, filhos não autistas, têm filho em si, porque filho em si vai exigir de você muito. E não tem nenhuma rede de apoio, mas nenhuma. Sabe o que é nenhuma? O cara deu no pé. Família tá mais longe do que perto. A pessoa tá sozinha. Eu lembro que quando eu fui no hospital fazer exame com o Renan, estava grávida, eu lembro que tinha uma mulher jovem, uma barriga imensa, de gêmeos. Ela ia já fazer o parto dela, estava esperando o médico chamar. Ela ia ter cesárea por ser gêmeos. E quando aconteceu uma situação muito triste, porque ela entrou para fazer a cesárea, os médicos foram atender e não perguntaram para ela se alguém veio vê-la. E eles começaram a chamar no corredor: quem é a acompanhante da fulana? Quem é a acompanhante da fulana? Não tinha ninguém. Aquela mulher ia fazer uma cesárea e ela estava sozinha para passar pela cesárea. Se algum vizinho, algum primo ia lá buscar ela depois para ela conseguir ir embora, não sei. Eu sei que no momento em que os bebês nasceram, não tinha ninguém. E aí você pensa, se com um filho não tendo autismo é pesadíssimo, imagina uma criança ali de 2, 3 anos com autismo e você sem rede de apoio nenhuma. É complicado e já apareceu muitas situações no TikTok. Então, me conta aqui a sua opinião sobre esses relatos que eu quero saber. Vamos aqui para um próximo vídeo. Aqui, essa daqui é a irmã Sautista. Então, ela tá também com a rotina dela, quem quiser seguir depois, porque ela vai contar. E assim como nesse vídeo, ela vai contar a realidade, gente. Então, ela conta coisas boas, mas também vai contar os momentos difíceis. E um deles é esse, ó. Quando um filho autista agride a mãe. Cara, nossa, se prepara. Quando um filho autista agride uma mãe, e as pessoas falam assim: ah, mas a mãe não faz isso, a mãe não faz aquilo. Eu tô com meu braço todo roxo. Eu tô toda arranhada. E senta aqui. Você acabou de me arranhar. E eu brigo, eu dou bronca, eu me imponho, eu ponho de castigo. Não se atreva, senta aqui. É fácil lidar com isso? Não é não, gente. E dói na alma, sabe por quê? Porque você lê, você estuda sobre o assunto, você tenta aplicar tudo que você aprende, você educa o seu filho. Eu sou uma mãe assim, eu sou rígida com os meus filhos. Eu sou boazinha, eu sou paciente, sim. Mas na hora de educar, na hora de ser firme, nos momentos que tem que ser firme, eu sou. Já fiz tudo que eu podia para ela parar com esse comportamento. Ele diminuiu, mas depois voltou. Eu já ignorei, eu já conversei, eu repreendi, eu dei bronca, eu fiz tudo que eu fui orientada. E ainda assim, esse comportamento, ele de vez em quando ele volta e quase arrancou um pedaço do meu braço aqui. Tá todo roxo o meu braço, todo arranhado. E as pessoas ainda têm coragem de falar que as mães gostam de passar por isso. Eu odeio, eu detesto passar por isso. Mas eu vou fazer o que com a minha filha? Ela é minha filha.
Não é falta de educação, gente, não é falta de limite não, porque eu faço tudo que eu posso, mas às vezes foge do nosso controle. Então, antes de você julgar, antes de você criticar, se coloca no lugar da pessoa. Então, isso está acontecendo muito, gente, das pessoas pararem, mas ainda tem muita gente que julga pai e mãe de autista, tá? Mas as pessoas, elas estão parando, porque, como eu disse, nós estamos convivendo também com os autistas. Nós todos estamos convivendo, estamos incluídos, seja um primo, seja um tio, seja um colega da escola, todos nós estamos tendo contato. E aí, conforme a gente vai vendo que existem graus de dificuldade, existem crianças que não, existem crianças que sim, uma pode agredir, a outra não. Conforme a gente vai vendo várias questões, várias realidades, a gente para de julgar. A gente para, porque a gente começa a ver, peraí, tem situações em que é tão pesado, mas é tão pesado que nem eu sei o que eu faria no lugar da pessoa. Então, não vou julgar. Então, tá acontecendo uma situação assim, que a gente, através desses vídeos, através da própria convivência, não está tendo, pelo menos eu, não vejo muito as pessoas criticando o pai e mãe de autista, porque acaba entendendo a situação. Mas me conta, o que vocês acharam desse relato dessa mãe? E se vocês já viram essa situação? Deixa eu ver, isso pode ser espiritual. Entre em oração com Deus, que Deus te atende. Aí a menina falou, oi? Ai, mulher, me poupe. Gente, é que quando ela fala que tem algo assim espiritual, dá a entender que a criança está possuída pelo ritmo ragatanga. E não é bem assim. Mas, assim, não é bem dessa forma. Nós podemos muito bem orar a Deus e pedir para que nos ajude em coisas que nós estamos precisando. Oração, gente, é gratuita, não custa nada. Por que não? Eu lembro que eu tinha problemas bem emocionais, assim, de humor, gente. Eu sempre tive muito problema de humor. E eu comecei muito a orar por isso. E não tem nada a ver com possuída no ritmo, sabe? Tem a ver só que eu tinha problemas de humor e eu estava lutando contra isso, mas era muito forte, sabe? E eu comecei a orar, e eu comecei a pedir para Deus tirar. Então, sim, começou a melhorar muito, gente. E a oração é gratuita. É que quando a gente fala de orar, as pessoas acham que a gente está insinuando, né? É porque a menina, do jeito que ela falou aqui, ó, pode ser espiritual. Aí parece que o menino tá o quê? Fora de si, vamos amarrar ele na cadeira. Não é assim. Acho que não custa nada orar, viu, gente? Acho que não custa nada. Gente, todo autismo, as crianças são violentas? Não. Nem todo autismo, tá vendo? A gente vai tendo contato, a gente vai conversando. Tem crianças que sim, tem crianças que não. Crianças, dependendo do grau, vamos ver se o pessoal responde. Não, a palavra que você usa é bem pesada. Alguns autistas têm um momento agressivo, ou neles mesmos, ou com pessoas próximas. Minha filha, no caso, não é assim todos os dias. Tem momentos de agressividade, quando está muito nervosa. Ai, gente, ficar consertando palavrinha. Ai, você falou violenta. Ai, é momentos de agressividade. Sua filha tem momentos de agressividade. Mas existem crianças que são violentas. Muitas crianças são violentas e não são autistas. Então, elas não têm momentos de agressividade. Muitas são agressivas e não têm autismo. Então, o autismo é a mesma coisa. Tem autistas que são e tem autistas que têm momentos. E tem autistas que não têm. Ou ela pergunta aqui se todos são violentos. Não, não são. Assim como uma criança não autista, não são todos violentos. Tem muitos autistas que são calmos. Mas acho que um médico que entende melhor do assunto, ele pode explicar por que a gente vê agressão e alguns períodos de agressividade ou até violência por parte de alguns autistas. O que ocorre? Que eles têm crise e acabam ficando mais agressivos. Mas agora ficar assim, gente, por que isso? Ai, não usa essa palavra. Calma, gente. Calma aí. O pessoal, não. O meu filho é autista e é muito carinhoso, nunca agrediu ninguém. Eu já vi autista que não agride. Então, isso é um ponto, né? Ajuda não tem, só críticas. Eu vivo isso também. Somente quem está vivendo isso sabe. Gente, agora eu vou comentar um negócio com vocês, que a gente teve uma conversa. Eu vou contar um pouco sobre a escola, mas vou contar bem pouco, porque eu já fiz isso no primeiro vídeo. Mas vamos conversar, bater um papo sobre o assunto, que esse assunto tem que ser falado. Tem pessoas aí que estão... basicamente é um grito de socorro e agora o que nós podemos fazer? E a pessoa se vê sozinha, né? Ser sozinha para lidar ali com uma coisa que é bem complexa, né? O que acontece, gente? Eu tive que lidar bastante com o autismo dentro das escolas. E eu falo sobre isso no outro vídeo, sobre a questão da inclusão. Que misericórdia, não é nada do que a gente pensa, gente. Não é nada do que a gente pensa. Eu lembro que dentro da escola, fora da escola, já teve discussão. Gente, o número de autistas está aumentando ou sempre foi assim? E eu sempre vi as pessoas... eu nunca dei opinião sobre isso, porque eu não sei, né? Primeiramente, eu já não tenho a resposta, já vou preparando vocês. Mas eu tenho algumas coisas assim que eu tento olhar para o meu passado e tentar ter memórias. Então, vamos tentar
ter essa memória juntos e eu quero muito saber os comentários aqui. Gente, o que acontece? Eu vi essa discussão acontecendo com as professoras dentro da escola, eu vi já na televisão, eu vi no YouTube, eu vi entre os meus amigos, todo mundo se perguntando, o número de autistas que tem hoje em dia sempre foi assim ou está acontecendo alguma coisa? E diante dessa discussão, vinham pessoas muito firmes, dizendo o seguinte, sempre foi assim, sempre foi. O que acontecia é que não tinha diagnóstico. Ou o diagnóstico era dado errado. E aí o número segue e a coisa é mais falada e mais falada e mais falada e mais falada. Dentro das salas de aula, algumas salas tinham 1 aluno autista, agora tem 2, tem salas que tem 3. Agora os familiares e amigos, todo mundo conhece pelo menos uma família que tenha uma criança autista, conhece um vizinho ou dentro da sua própria família tem um. Sempre foi assim? Eu comecei a pensar sobre o assunto, porque na minha concepção só não tinha diagnóstico. Eu entendi esse argumento. E depois eu tentei começar a lembrar de quando eu era criança, quando eu estava dentro da escola. Esquece a palavra diagnóstico. Vamos tirar a palavra diagnóstico daqui, gente. Vamos esquecer o diagnóstico. A atitude e característica do autista, a forma que ele se comporta, a forma que ele socializa, a forma com que ele foca, a forma com que ele se comunica para o mundo é semelhante. Um e outro é semelhante. Eles têm ali um traço semelhante. Uns mais, outros menos. Mas eles têm ali um traço de comportamento semelhante, que é onde identifica muitas vezes o autismo, certo? Quando você era criança, quantos você conhecia que não tinham diagnóstico, mas tinham comportamentos semelhantes ao do autismo que nós conhecemos hoje em dia? É só você tentar lembrar quando você era criança e perguntar para os mais velhos também. Esquece a palavra diagnóstico e esquece a palavra autismo. Esse comportamento que você vê o autista tem. Quantos você conhecia na sua família, dentro da escola, fora da escola, que tinham esse comportamento, que era semelhante e hoje nós chamamos de autismo, que hoje tem diagnóstico. Olha só para o comportamento. E aí você vai ter ali uma ideia dentro da sua mente. Tinha mais ou tinha menos na minha vida? E eu acho que olhar para trás e olhar, tinha na sua família? Tinha nos seus vizinhos? Tinha dentro da sua escola? Quantos você conhecia que tinham esse comportamento? Me diz aqui nos comentários. Aí, talvez dessa forma você consegue ter uma noção se teve ou não teve. Óbvio, sem dados. Não estamos aqui com dados físicos, né, de análise documental, não temos. Mas estamos olhando para a nossa vida e a dos nossos colegas aqui, todo mundo olhando para trás e tentando acessar a memória para ver. Ah, tinha sim. Era o mesmo comportamento, mesmo que sem diagnóstico. Não tinha, Ni. Eu não conheci nenhum que tinha esse comportamento. Então, será que aumentou? Então, eu busco assim dentro da minha mente para tentar entender. Mas até agora, muitos dizem, gente, aumentou o número? É alguma coisa que veio de fora? Algum alimento? Alguma coisa que a gente fez? Eu vi gente perguntando nos comentários. E aí, logo em seguida, vem as pessoas dizendo, não, gente, é genético. Isso aí é totalmente genético. Ou seja, qualquer um de nós pode ter, está na genética da pessoa. Aí os outros dizem, se é genético, por que não tinha há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, 20 anos atrás não se falava muito do assunto? Aí as pessoas dizem, sempre esteve lá, mas não tinha diagnóstico. Aí você olha para trás, compara os comportamentos. Tinha comportamento semelhante? De qualquer forma, eu acredito que essas pessoas elas estão, as mães, os pais, a escola, os próprios autistas, está todo mundo precisando ali de um passo social, de convivência, de entendimento, o que está acontecendo e ter mais suporte. As famílias precisam de mais suporte, precisa se formar profissionais, gente, profissionais para ajudar essas famílias, dentro das escolas, formação de profissionais especializados em autismo e outras síndromes também. Mas sabe uma coisa mais forte? Ah, Nicole, em alguns estados já existe, mas precisava de algo mais forte. Porque está nas costas o quê? Do pai, da mãe e do professor que está na sala de aula e do próprio autista. Está nas costas também dele essa comunicação que ele não está conseguindo ter. E aí os outros estão sofrendo, ele está sofrendo. Eu falei isso, inclusive, no outro vídeo, gente. Eu falei isso no outro vídeo. Vai no outro vídeo que está legal. Eu falei assim, não é só a gente, o pai, uma mãe, um professor que sofre. O próprio autista sofre. Porque ele fala com o mundo e o mundo não entende de volta. E aí fica nessa situação em que ele entra em crise. E o que está dando crise nele? Um monte de coisa está dando crise e ele não consegue se comunicar exatamente o que está dando crise nele. Então, o autista também sofre. Então, falta, né, mais suporte.
mais suporte para essas famílias, mais suporte para os professores, para que todo mundo ali consiga caminhar, né? É uma situação muito complicada. Eu quis trazer esse assunto aqui, porque a gente já falou de autismo antes, e a gente está cada vez mais conscientizado do que está acontecendo, porque está acontecendo uma coisa. Mas me conta aqui nos comentários sua experiência em relação a esse assunto. Gente, eu quero saber aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!